Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A CNA estima que o PIB do agronegócio vai crescer quase 9,40% neste ano em relação a 2020, mas este ritmo não deve se repetir em 2022. O presidente da Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, João Martins, iniciou a coletiva de imprensa informando que o ano de 2021 para a agricultura brasileira não foi como esperado. Um dos motivos, segundo ele, foi o fator climático. Todos esses ingredientes, que eu digo ingredientes da produção e da comercialização, do escoamento, todos esses ingredientes forçaram com que os preços dos alimentos fossem elevados. Mas não deixamos de produzir e colocar na mesa do brasileiro aquilo que era o essencial, que era o alimento. O povo brasileiro saiba de que não existe um processo especulativo aqui dentro por parte do produtor rural. Até porque o produtor rural não tem capacidade de determinar seu preço. O diretor técnico da CNA, Bruno Luque, fez um panorama da economia e como o cenário nacional e internacional afetou a agricultura do país. Os dados mostram que o PIB em 2021 ficou em 5,4%. Já o PIB no Brasil em 4,7%. O câmbio vai fechar em torno de 5,5%. A Selic fica em 9,25%. Inflação 10,18%. Dívida bruta 81,5%. E a taxa de desemprego esse ano fecha em 13,2%. A inflação de alimentos encerra 2021 com 8,71%. Um número menor que a inflação, que ficou em 10,18%. A inflação esse ano acho que foi o pior indicador que nós tivemos da economia. Realmente, um ano que ainda sofreu os reflexos da pandemia. Os alimentos no mundo como um todo tiveram um aumento de 30%, segundo o índice de alimentos da FAO. Vamos fechar o ano com um índice de inflação de 10%, em torno de 10%, e o incremento na inflação de alimentos em torno de 8,8%, se eu não me engano. Para o próximo ano, a ideia é que realmente a inflação caia, né, que nós vamos estar um índice em torno de 5%, e os custos de alimentos também vão ter uma redução na ordem de 4%, principalmente em função de um aumento significativo no custo de produção, né, que vai ser maior para a próxima safra. Os números do setor agropecuário também foram divulgados. O PIB do agronegócio fechou em 9,4% e o PIB da agropecuária em 1,8%. Bruno Luque também explicou o motivo do aumento da carne durante o ano de 2021. Nós reduzimos esse abate de fêmeas, né, esses 2 últimos anos agora fica em torno de 34%, 36%. Antigamente era mais de 40%, né, porque o produtor segurou o animal para oferecer uma oferta maior de animais. Nós diminuímos em 7% os abates, mas o peso dos animais abatidos aumentou. Isso mostra o que o produtor investiu em tecnologia, né, genética, pastagens melhoradas, terminação a pasto com suplementação, confinamento, né? Então, todo esse preço que foi maior para o produtor, ele reverteu em processo tecnológico que vai reduzir a idade ao abate para ter essa oferta de animal mais rápido. E o preço dos insumos agrícolas variaram durante todo o ano. A alta acumulada em 12 meses foi de 372%, mas o risco de faltar fertilizante para a próxima safra é baixo. Durante o evento, Lígia Dutra, diretora de Relações Internacionais, falou sobre o recorde das exportações brasileiras. O Brasil exportou para mais de 190 países. Em 2021, também teve aumento expressivo nas vendas para países do Sudeste Asiático e China. Foram abertos 69 produtos de agronegócio em 30 países. Esse ano a gente teve, entre os 5 principais destinos de exportação, a Tailândia apareceu como o 4º. Isso é uma coisa muito positiva que demonstra que nós estamos cada vez ampliando e diversificando os nossos destinos de exportação. As expectativas para 2022 são muitas. Dentre elas, retomar programas como as visitas nas embaixadas estrangeiras em Brasília, para que outros países conheçam a agricultura brasileira, além de levar mais produtos para a China e manter o diálogo aberto com o governo federal. A gente teve um ano muito positivo para as exportações, apesar de a gente ter reduzido um pouco em volume. A gente teve um grande ganho em valor, então nós tivemos um recorde de exportação com
cerca de 111 bilhões de dólares em exportações. Isso até novembro, o ano ainda nem fechou, nós já exportamos bem mais do que no ano passado inteiro. Então, foi um ano positivo, né? E o que a gente vê é que existe, sim, uma demanda aquecida no mercado internacional e que o Brasil ele saiu fortalecido no mercado internacional. Por quê? Porque nós demonstramos ser um produtor muito confiável. A gente manteve a nossa produção mesmo durante a pandemia. Durante uma situação que o mundo inteiro teve dificuldades, o Brasil continuou produzindo e entregando alimento. O Senado aprovou o projeto que prorroga a desoneração para 17 setores da economia até 2023. E a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, celebrou a aprovação. Segundo a associação, a manutenção da política tributária estimula a geração de renda e emprego. O PL segue ainda para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Manutenção do emprego e geração de renda é o que o Senado Federal acaba de fazer ao aprovar o programa, a manutenção do programa de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a conhecida desoneração da folha de salários das empresas. São 17 setores que são os maiores empregadores e após tramitação na Câmara dos Deputados, agora foi aprovada no Senado em fase final e tem também o nihil obstat da Presidência da República. Vamos agora para a sanção para que esse programa possa continuar aquilo que vem fazendo há mais de 10 anos. Gerando emprego, criando renda para as pessoas e, acima de tudo, ajudando o Brasil nesse momento de retomada da economia após pandemia. O mercado global de agricultura digital deve crescer cerca de 16% em 2022. Além do crescimento, o relatório aponta ainda uma movimentação de mais de 8 bilhões de dólares, ou mais de 46 milhões de reais. Esses dados são de uma visão geral do mercado, avaliando a segmentação, dinâmica e as agroindústrias. Segundo o texto, a agricultura digital refere-se ao uso da tecnologia de software e hardware para integrar a cadeia do agronegócio, desde a produção agrícola até o consumidor final. O documento traz análise de mais de 30 países e abrange a América do Norte, Europa, Ásia e Pacífico, América do Sul, Oriente Médio e África, bem como os principais players no segmento. O mundo dos leilões e a alta tecnologia de reprodução são os temas de hoje da série especial Terra de Cavalos. Dole duas e vende! Há 32 anos, Eduardo Vaz é um dos responsáveis por leilões realizados pelo Brasil afora. E não são poucos. Estima-se que, em média, aconteçam 700 por mês, de cavalo e boi. Nós não tínhamos uma quantidade como essa antes da pandemia. Então, como leilão virtual hoje, a própria pessoa filma no celular os animais que quer vender, manda para a empresa leiloeira, vai por uma edição e aí faz o leilão. O leilão começa com 45 dias de antecedência, período em que os animais são preparados. O setor está cada vez mais exigente na hora de contratar. As vagas requerem profissionais diferenciados com qualificação nos diversos níveis. A mão de obra brasileira hoje no Brasil está, vamos dizer, até escasso por causa da oferta de trabalho nesses mercados lá fora, na Europa, nos Emirados, nos Estados Unidos, tem muitos brasileiros trabalhando fora do país. Antes de cada leilão, o Aras abre as portas para os interessados. E o leiloeiro não fica fora. Ele visita os animais colocados à venda para se familiarizar mais ainda. A característica muito marcante, né, na cabeça. Dudu Vaz nos apresenta a Michela, que está à venda. Eu gostaria que ela fosse leiloada por R$1 milhão, né? Mas o bom do leilão é isso, que vai a leilão, né, o que o mercado vai pagar. Na minha opinião, deveria ser vendida na casa dos seus 80 mil a 100 mil reais. Quanto se gasta com um cavalo até ele ser leiloado? É duro cravar, mas o custo começa, por exemplo, desde a produção do embrião, a escolha da cobertura, o sêmen, as despesas com o veterinário para fazer esse embrião, aluguel de receptora. Aí nasce, tem todo, espera um crescimento,
para chegar na fase de leiloar. Hoje o Brasil é referência mundial em reprodução equina através de biotecnologias de ponta. Este laboratório, aqui em Mojimirim, no interior de São Paulo, é pioneiro nas técnicas de clonagem e fertilização in vitro de cavalos. É um mercado que está aquecido e que claramente demanda por inovação. É muito gostoso para a gente entender que o mercado equino é um mercado que é aberto, é um mercado que abraça, que adota muito facilmente a inovação. O Brasil é o país que mais usa o método de reprodução conhecido como ICSI, que é a fertilização por injeção. De tão expert nessa área, o país passou a exportar esse serviço, ao contrário dos cavalos que têm a exportação prejudicada por causa de uma doença chamada mormo. Do ponto de vista econômico, é um desastre. As propriedades ficam interditadas, você não pode fazer nada, não pode vender, não pode comprar, não pode sair com o cavalo para nada, para uma feira, para uma exposição. O mormo é uma das doenças de cavalo mais antigas do mundo. Em todo o planeta, ela é chamada de glanders. Há 2 décadas, um grupo de pesquisadores do Pernambuco afirmou que ela estava circulando pelo Brasil. É uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Os sintomas são nódulos nas narinas dos animais, corrimento, pneumonia, febre e emagrecimento. Atinge primeiro cavalos, burros e mulas, mas pode ser transmitida para humanos pelo contato com animais infectados. Como não há vacina e nem tratamento, a eutanásia é o único remédio. Além de abater o animal, a propriedade também acaba interditada. Nesses 20 anos, mais de 3.000 cavalos foram sacrificados. Este médico veterinário defende a revisão no diagnóstico do mormo. Segundo ele, muitos animais podem ter sido abatidos por causa de um falso positivo no exame, feito aqui no Brasil. Os americanos e os alemães, os kits reagentes deles, negativam quando um cavalo aqui é positivo. E você leva o cavalo lá para fora, faz o exame lá fora e dá negativo. Então existe uma discrepância. Alguns proprietários, para evitar a morte do animal, pedem na justiça para parar o processo e realizar um teste contra a prova no exterior. Muitos cavalos já foram salvos assim, porque o exame mostrou que o animal não estava doente. Eu sempre faço uma analogia com o que aconteceu com o gado. O momento em que o Brasil decidiu exportar a carne, que fizeram todo esse controle da aftosa, todo um trabalho que colocou o nosso rebanho num patamar internacional, não tem carne que baste, né? O Brasil virou um grande exportador. E eu acho que a mesma coisa, o nosso cavalo tem potencial também para ter muita presença no mercado internacional. Acho que faltam pequenos ajustes e eu tenho certeza que a gente decola também com os cavalos. Mesmo com tantos obstáculos, hoje o Brasil é o 4º maior exportador de cavalos, atrás de Holanda, Polônia e Estados Unidos, que mantém grande liderança nesse mercado. Um dos mais exportados é o lusitano, que também se destaca nas competições hípicas, representando o Brasil em Jogos Olímpicos e Mundiais. Olívia também espera um dia exportar uma das suas crias, ou melhor, atletas. Ela tem um centro de formação em Orlândia, na região de Ribeirão Preto. Depois de comprar os animais da raça brasileiro de hipismo, o BH, chega o momento de treiná-los para salto. E quando estão formados, acabam vendidos. Não dá para ficar com todos os cavalos que a gente queria. Seu sonho é ver ele na seleção brasileira, né? Exatamente, mas eu não gosto de ver ele sair daqui. Você sabia que tem cavalos para adoção? Amanhã a gente vai falar disso e também mostrar as novidades sobre saúde e cavalos. E o Tatersal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações sobre o mercado da pecuária. Eu espero você. Até lá. Tchau.